O segundo período da ditadura militar no país durou de 1964 até 1988. E o que muitos não sabem é que em Petrópolis, durante estes anos de chumbo, um importante aparelho de tortura foi mantido pelo Centro de Informações do Exército. Nessa residência no Caxambu, também conhecida como Casa da Morte, podem ter sido executados 22 presos políticos. Hoje conversamos com Eliana Rocha Oliveira, coordenadora do Centro de Defesa dos Direitos Humanos, que vai nos falar mais sobre o assunto. Boa noite, Eliana, como vai? Tudo bem? Boa noite, é um prazer estar aqui fazendo esclarecimentos sobre esse importante evento da cidade, né? Eliana, antes de mais nada, vamos falar um pouco sobre o CDDH. Quais são as ações e o que é o CDDH? O CDDH é uma instituição que existe há 32 anos, é o Grupo de Justiça e Paz de Petrópolis, que tem como presidente de honra hoje o Leonardo Boff, e que é uma peça de resistência contra a ditadura militar por todos esses anos, em defesa do pobre, do oprimido, e que tem como lema servir a vida. Voltando sobre a Casa da Morte, vocês, quer dizer, na verdade é uma parceria, não é só o CDDH, não é? Que está querendo desapropriar essa casa, que vai virar um museu, não é isso? A ideia é essa. Desde 2010, que no lançamento, na comemoração do lançamento dos 25 anos do livro Tortura Nunca Mais, que o CDDH, então, lançou uma petição pública, um requerimento de desapropriação da Casa da Morte. E o CDDH não está sozinho nessa iniciativa, né? Outros parceiros, como o Grupo Tortura Nunca Mais, OAB, Petrópolis em Luta, Coletiva RJ e todas as forças democráticas que querem ver passada limpa essa história terrível, né, do Brasil, e que Petrópolis tem, infelizmente, uma centralidade nesse momento. E hoje em dia vive uma família lá na Casa da Morte, é isso? A Casa da Morte é uma propriedade particular. À época da ditadura, ela era cedida por uma das pessoas do Exército para que todas essas ações de tortura fossem realizadas, né? E foi denunciada pela única sobrevivente, a Etienne Romeu, que, enfim, conseguiu escapar com vida desse centro de torturas e contou essa história depois. Mas, passada a ditadura, ela é uma casa particular, uma residência privada e familiar, né? O proprietário, ele é proprietário há 2 décadas da casa, ele esteve nesses diálogos desde 2010, que ele acompanha as iniciativas pelo pedido de desapropriação e sabe do interesse da União, do Estado brasileiro, através até do Programa Nacional de Direitos Humanos 3, que tem um eixo Memória, Verdade e Justiça, que propõe que esses centros de tortura, para que essa tortura não se repita, para que as novas gerações conheçam essa história, que esses locais sejam transformados em lugar de memória, assim como o povo judeu soube homenagear seus mortos e torturados. Essa é a ideia de transformar num lugar de memória a Casa da Morte de Petrópolis. Lembrando que quando ocorrer essa desapropriação, o dono vai ser indenizado, não é isso? Claro, isso é todo um procedimento legal, nada contra a família que habita a casa, né? Mas há um interesse da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República e de tantos outros órgãos e da Prefeitura de Petrópolis. O prefeito declarou esse interesse já publicamente nos jornais e nos encontros, nos diálogos que o CDDH realiza. Então, existe todo um procedimento legal que será totalmente seguido para que não haja prejuízo para qualquer particular. E o que falta para essa desapropriação ser iniciada? Na verdade, a Prefeitura de Petrópolis deve apresentar uma avaliação atualizada desse imóvel, é o primeiro passo. Um deputado estadual entrou com uma iniciativa parlamentar para que o governo estadual declare interesse do Estado do Rio de Janeiro na desapropriação, e a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República também tem interesse em que esses fatos ocorram com alguma celeridade. É todo um procedimento jurídico e legal que está em andamento, e a gente espera que muito brevemente a gente possa celebrar esse momento democrático de transformar esse local num centro de memória, de verdade e de justiça da cidade.
E o CDDH vem realizando algumas iniciativas para sensibilizar as pessoas com relação a esse triste momento da história do país. Não é? Fala um pouco sobre essas iniciativas. Claro, é porque não existe tanto conhecimento. Havia esse depoimento da Etienne Romeu, então os órgãos mais próximos, a OAB e outras, o Grupo Tortura Nunca Mais, então pessoas ligadas muito diretamente a essa luta conheciam, a população em geral não conhecia. Nós queremos que as novas gerações nascidas pós-ditadura conheçam de verdade, né, a verdade sobre essa história e possam ter a consciência desses fatos ocorridos para que isso não se repita, né? Esse é o primeiro objetivo dessa luta. Existem muitos parceiros. Aqui na cidade, o Grupo Petrópolis em Luta, existe uma peça teatral chamada O Trombone e o Fuzil, que um professor da cidade decidiu escrever quando alguns alunos dele disseram que duvidavam dessa história. O professor é o Silvio Costa Filho, que é um excelente ator petropolitano. Isso. Também. Não é? O Palácio Rio Negro, que tem aberto as portas para os debates republicanos sobre essa retomada democrática da cidade também em relação a esse período da ditadura. Tantos outros parceiros que estão lutando para que essas coisas ocorram com celeridade, que essa verdade seja realmente, venha à tona com todos os detalhes que é necessário que a gente conheça. E quem tiver mais interesse sobre essa desapropriação pode também procurar uma petição pública, não é? O requerimento está no site Petição Pública Online, né? www.petiçãopublica.com.br. Pode nos procurar no Centro de Defesa de Direitos Humanos, lá Monsenhor Bacelar 400. E pode procurar o Palácio Rio Negro, o Grupo Petrópolis em Luta. Tem um telefone lá no CDDH. Pode procurar no 2242-3913. Pode escrever para o e-mail cddh.cddh.org.br, cddh@cddh.org.br, também para ter maiores informações. Então tem várias formas de participar. Eu gostaria de agradecer aqui a sua presença no Jornal Panorama Petrópolis e convidá-la sempre. As portas do Jornal Panorama estão sempre abertas para o CDDH vir aqui falar sobre as suas iniciativas. Nós achamos importante